A paz do Senhor, meus amados irmãos, irmão Leandro aqui no canal Isto é o Evangelho. E eu passando aqui bem rápido para abençoar a tua vida com uma palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6 e verso 6 está escrito: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. No texto de hoje, eu quero meditar com você um dos assuntos mais importantes das Escrituras, a oração. Apesar de oração, infelizmente, não ser uma prática muito apreciada, infelizmente, nos nossos dias pela igreja, as Escrituras nos mostram a grande importância da oração e as terríveis consequências da falta dela na vida da igreja. Por vários momentos, as Escrituras nos exortam e nos lembram do dever de orarmos. Em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, nós encontramos as famosas palavras de Paulo: orai sem cessar, mostrando-nos que a oração deve ser uma prática constante na vida da igreja. Por todo o Novo Testamento, nós veremos uma igreja poderosa, tão poderosa que nem mesmo as maiores perseguições a amedrontavam. Em Atos capítulo 4, por exemplo, após serem ameaçados pelos religiosos, sacerdotes e escribas do templo para que não mais pregasse no nome de Jesus, os discípulos oraram a tal ponto de o lugar onde eles estavam se mover. O texto diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que a oração é algo indispensável para todo cristão, disso não temos dúvida, pois por toda a Escritura temos exemplo de homens, mulheres que pela oração vivenciaram experiências extraordinárias com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, Elias, Moisés e tantos outros que ficaram conhecidos não apenas como homens de Deus, mas como homens de oração. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, quando Jesus mais precisou de homens que orassem com ele os achou dormindo. Precisamos orar. Mateus diz que Cristo os surpreendeu dormindo, pois não suportavam os olhos, estavam pesados de sono. Conhecemos a história e veremos como o cansaço e a fadiga os venceram, os levando ao fracasso, abandonando a Cristo e depois negando. Estamos vivendo tempos sombrios, onde os principais assuntos das Escrituras é desprezado e quase nunca o vemos serem ministrados em nossas igrejas. E um desses assuntos é sobre a importância da oração. Quase não vemos ninguém falar sobre oração, e se não vemos ninguém falar sobre oração, quanto mais orar. Não estou me referindo àquela oração que somos convidados a participarmos em uma igreja 2 ou 3 vezes na semana. Mas eu estou falando de uma oração verdadeira, de uma oração profunda, perseverante, feita no pé da nossa cama, feita nas madrugadas adentro. Os maiores problemas, ou por que não dizer, os maiores fracassos da igreja está ligado diretamente à falta de oração. Podemos ver 1000 motivos para os muitos problemas da igreja, mas nunca vemos a falta de oração como a causa de um deles. Tiago 4,2 diz que nada tendes porque não pedis. Acho que esse é o momento de pararmos, de procurarmos culpados e reconhecer que, assim como Pedro e os outros discípulos, estamos sendo vencidos pelo cansaço físico. O texto de Mateus 26 diz que quando Cristo voltou, os surpreendeu dormindo, pois eles não suportavam os seus olhos porque estavam pesados de sono. Nossa situação talvez seja pior, pois o que tem nos deixado tão cansado física, mentalmente e emocionalmente a ponto de negligenciarmos a oração é nossa busca desenfreada e muitas vezes descontrolada por bens materiais, por fama, por atenção. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 está escrito que nós não devemos dormir como os demais, mas devemos vigiar e ser sóbrio. Se não dermos uma maior atenção à oração, nunca deixaremos de ser uma igreja superficial, de ser uma igreja impotente, não cairemos da graça do povo, nossos sermões não passarão de apenas letra, sem vida ou poder algum para transformar as vidas. Precisamos orar.